Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui reunidos mais uma vez para mais uma videoaula e hoje o tema do nosso encontro é de extrema importância dentro do mundo da química orgânica. Nós vamos discutir os casos específicos da isomeria cis-trans. Então, pessoal, de uma maneira geral, o que é o fenômeno da isomeria e qual a importância que ela traz no mundo da contextualização? Isomeria, pessoal, nada mais ou menos do que o fenômeno em que duas substâncias ou mais orgânicas terão a mesma fórmula molecular, ou seja, terão os mesmos átomos dos mesmos elementos químicos na mesma quantidade. O nosso objetivo na isomeria é dizer o quê? Em que os compostos são diferentes. E a isomeria, de uma maneira bem geral, ela se divide em duas grandes áreas. A isomeria plana, onde você é capaz de dizer em que os compostos são diferentes, apenas analisando a sua figura plana, e a isomeria espacial, onde nós temos que, além da figura plana, trazer algum outro tipo de ilustração para ilustrar a diferença entre os dois compostos. O que nós vamos fazer na aula de hoje é exemplificar o caso da isomeria espacial geométrica cis-trans, ou seja, onde o desenho do plano ele não vai ser apenas suficiente para nos dizer qual é a diferença dos compostos. Então já a gente vai fazer uso dos modelos moleculares 3D e ver como que a gente pode usar o modelo deles representados no plano do quadro ou numa folha de papel. Então eu trago logo aqui, ó, repara, dois exemplos distintos, duas estruturas que aparentemente são diferentes. Essa daqui que apresenta 2 carbonos, 2 cloros, 4 hidrogênios. E aqui é a mesma coisa, 2 carbonos, 2 átomos de cloro, 4 átomos de hidrogênio, ou seja, elas têm a mesma forma molecular, C2H4, Cl2. A pergunta, esses compostos são isômeros? Lembre, para ser isômero, ele tem que ter a mesma forma molecular, mas tem que ser estruturas diferentes, tem que ter compostos químicos diferentes, por mais que essa diferença seja mínima. Quando a gente observa a figura do jeito que ela está, olha como é que a gente pode, digamos assim, ser levado na figura, pessoal, ser enganado pela figura. Os dois átomos de cloro, que aqui eu estou destacando na cor vermelha, eles estão em lados opostos. Um está lá em cima e o outro está lá embaixo. Na figura aqui do composto B, na estrutura da figura B, eu tenho os dois átomos de cloro e o mesmo lado, para baixo. Será que esse fato de estarem dois cloros em lados opostos e no outro dois átomos de cloro de um mesmo lado configura estruturas quimicamente diferentes? Pelo desenho são diferentes. Mas quando a gente analisa, pessoal, a estrutura química tridimensional do composto, a gente consegue ver uma pequena diferença. Olha só, trouxe um modelo molecular aqui, da molécula, para que nos auxilie nessa visualização. A primeira estrutura aqui, ó, ela está desse jeito, dessa maneira. Os dois átomos de carbono, os 4 hidrogênios na cor branca e os átomos de cloro na cor verde. Essa figura, do jeito que ela está escrita, é exatamente essa posição tridimensional. Ou seja, você tem um átomo de cloro do primeiro carbono para baixo e o átomo de cloro do segundo carbono para cima. Ok, pessoal? Mas olha só, essa estrutura não é diferente dessa, é exatamente igual. Mas por que, professor, se eu estou vendo os átomos de cloro na letra B para baixo do plano? Porque eu simplesmente, pessoal, rotaciono a ligação simples entre os dois carbonos. Essa ligação simples aqui que ocorre entre dois carbonos, ela é uma ligação que rotaciona, ela gira na molécula o quanto que você queira. Então, essa molécula que por enquanto está com essa situação aqui, beleza? Quando eu der um giro na ligação carbono, o átomo de cloro ele vem para baixo. Nota, eu não mexi em nenhum átomo, eu não tirei nenhum átomo, não mexi nenhum átomo de lugar. Eu apenas rotacionei a molécula. É a mesma coisa que você vê uma cadeira. Se você olhar ela de frente, você vai ver uma coisa. Se você olhar ela de trás, você vai ver uma outra imagem. Mas vai ser sempre o mesmo objeto, a cadeira. Aqui é a mesma coisa. A molécula é a mesma, só que eu observo ela de formas diferentes, através da rotação livre dos dois carbonos. Beleza, pessoal? Então essa estrutura aqui, ela é gerada nada mais nada menos pela rotação entre os dois carbonos. Ou seja, pessoal, não existe diferença alguma entre a estrutura A e a estrutura B. Significa que eles são isômeros? Não, porque para serem isômeros, os compostos devem ser diferentes. Então, o composto da letra A e o composto da letra B são a mesma molécula. Não vai gerar caso de isomeria. Tá, professor, então como é que eu vou saber que dois compostos serão diferentes quando eles apresentarem átomos em diferentes posições? Porque aqui eu era levado a crer que eles eram diferentes.
para que eu tenha caso, pessoal, da isomeria geométrica, da isomeria cis-trans, uma condição ela tem que ser obedecida. Eu tenho que ter uma ligação dupla entre dois carbonos. Por que essa ligação dupla? Porque essa ligação dupla vai justamente o quê? Impedir o giro, impedir a rotação entre eles. Quando eu coloco uma ligação dupla, quando eu tenho uma ligação dupla entre dois carbonos, eu impeço justamente aquela rotação que fez a estrutura A gerar a estrutura B, ok? Então a primeira condição aqui é a presença da dupla ligação. E a segunda condição, mais importante ainda para eu ter o fenômeno da isomeria geométrica cis-trans. Cada átomo de carbono aqui, que aqui eu numerei carbono 1, carbono 2, eles devem ter grupos ligantes diferentes. Ou seja, quem são os ligantes aqui do carbono 1? É o A e o B. Então eles têm que ser grupos diferentes entre si. O carbono 2, quem são os seus ligantes? Letra C e a letra D. Então os dois ligantes do carbono 2, C e D, também têm que ser diferentes entre si. Quando a gente utiliza um exemplo de verdade, pessoal, isso se torna cada vez mais claro. Olha só, duas estruturas aqui, ó. Essa primeira, essa segunda. Muito similar ao que a gente utilizou no nosso exemplo inicial. Aqui a gente vê, ó, os dois átomos de cloro estão numa mesma posição, acima do plano da ligação dupla, e aqui os dois átomos de cloro, ó, eles estão opostos. Um está acima do plano da ligação dupla, o outro está abaixo. Mas, professor, já fiquei desconfiado do caso anterior. Como é que eu vou saber que essa estrutura 2 aqui não foi gerada pela rotação entre os carbonos? Vamos testar isso, pessoal. Olha só. Quando eu utilizo aqui, ó, modelo molecular, mais uma vez, exemplificando aqui o nosso exemplo. Quando eu tenho a ligação dupla entre carbonos, olha só, eu impeço a rotação livre entre eles. Ou seja, essa ligação dupla vem a assegurar o quê? Que o plano rotacional da ligação dupla ele não vai acontecer, diferentemente de uma ligação simples. Então essa estrutura aqui, ó, ela apresenta dois átomos de cloro e ela não pode gerar essa segunda estrutura. Por que ela não pode gerar, pessoal? Porque eu não vou ter a ligação livre entre os dois carbonos. Isso me dá uma garantia, que essa estrutura aqui é diferente dessa estrutura. Vou trazer elas aqui, ó, para você comparar tridimensionalmente. Aqui está a primeira estrutura com os dois átomos de cloro acima do plano da ligação dupla e aqui está a segunda estrutura, com os dois átomos de cloro, ó, opostos à ligação dupla. Essa estrutura é diferente dessa estrutura. O que é que me dá a garantia que eles são diferentes? Não ocorre a rotação livre entre os dois carbonos. Beleza, pessoal? Então, como é que a gente utiliza desse fato para nomear a isomeria aqui? Muito simples. Quando eu tenho os grupos iguais de um mesmo lado do plano, no caso aqui, ó, os dois cloros estão acima do plano da ligação dupla. E os átomos de hidrogênio, que são os outros grupos iguais, estão abaixo. Então aqui eu tenho grupos iguais de um mesmo lado do plano. Então eu chamo esse isômero aqui de isômero cis. O outro isômero, ele apresenta o quê? Ó? Os grupos iguais aqui, quem são? Átomo de cloro e átomo de cloro. Eles estão de um mesmo lado ou em lados opostos? Eles estão em lados opostos ao plano da ligação dupla. Um está acima e o outro está abaixo. Podemos fazer essa mesma análise também para o hidrogênio. Um átomo de hidrogênio está acima do plano da ligação dupla e o outro hidrogênio está abaixo. Quando eu tenho grupos iguais em lados opostos, eu tenho o isômero trans. Então essa aqui fica sendo configurada a isomeria cis-trans. Ela também pode acontecer em compostos de cadeia cíclica, em compostos de cadeia fechada. Na maioria das vezes, ela acontece em compostos de ligação dupla entre carbonos. Então, galera, vistos os casos da isomeria cis-trans, vamos agora fazer um exemplo justamente retratando essas posições. A posição cis, que é onde os grupos estão do mesmo lado do plano, e a posição trans, onde os grupos iguais estão em lados opostos do plano, ok? A questão diz assim, ó. O óleo de soja, comumente utilizado na cozinha, contém diversos triglicerídeos, ou seja, gorduras, provenientes de diversos ácidos graxos, dentre os quais temos os mostrados abaixo. Ácidos graxos, pessoal, é nada mais nada menos do que ácidos carboxílicos de cadeia longa, que eles podem ser de cadeia saturada ou de cadeia insaturada, ok? Então ele diz, sobre esses compostos podemos afirmar que, então as alternativas, ele traz as estruturas e as alternativas vão nos dizer o seguinte. A letra A diz assim, o composto 1 é um ácido carboxílico de cadeia insaturada. Vamos ver lá de novo o composto 1. O composto 1 é esse daqui, ó. C dupla O, oxigênio, OH. O que é que significa esse C, 2 oxigênios, OH? C dupla O, OH, ou seja, é o grupo funcional de um ácido carboxílico. Você vê que ele começa com CH3, traz 16 grupos CH2 e o grupo funcional. É o que a gente chama, pessoal, de série homóloga, ou seja,
Esses grupos CH2 aqui me garantem o quê? Só vai existir ligação simples entre carbonos. Então, esse ácido graxo aqui, existe apenas, repito, ligações simples entre os carbonos. Se só existe ligação simples entre carbonos, o composto é saturado e não insaturado. Então, a letra A está falsa, ok? A letra B diz assim, os compostos 2 e 3 são isômeros cis-trans. Vamos lá ver os compostos 2 e 3. Composto 2 e composto 3. Se você notar, são os mesmos grupos que aqui estão ligados. Ó, 2 átomos de carbono nas ligações duplas, 2 hidrogênios e os grupos ó, CH3, CH2,7, CH3, CH2,7. E o grupo aqui do ácido carboxílico, CH2,7, o ácido carboxílico, CH2,7, o ácido carboxílico. Ou seja, os compostos têm a mesma fórmula molecular. Tem tudo para serem isômeros. Só serão isômeros se forem o quê? Se forem diferentes, obviamente. Tem como a gente retratar alguma diferença entre eles? Olha só, presença da ligação dupla significa o quê? Me dá indício que eu posso ter isomeria geométrica, isomeria cis-trans. Como é que eu sei se eles vão ser de fato cis-trans? Aqui, os grupos iguais, os 2 átomos de hidrogênio, eles estão de um mesmo lado ou em lados opostos da ligação dupla? Esse daqui está acima da ligação dupla e este está abaixo da ligação dupla. Portanto, aqui eu tenho o isômero o quê, pessoal? O isômero trans, ok? E o composto da letra 3, o plano da ligação dupla. Um hidrogênio está abaixo, o outro hidrogênio também está abaixo. Então aqui, ó, os grupos iguais estão em lados iguais do plano da ligação dupla. Portanto, eu tenho um isômero cis. Então, 2 e 3, de fato, são isômeros. Um retrata o trans, o outro retrata o cis. Então, eles, de fato, são isômeros cis-trans. A nossa alternativa B já é a resposta correta, ok? Vamos ver rapidamente por que as outras estão falsas. Letra C. O composto 2 é um ácido graxo de cadeia aberta, ou seja, acíclica, contendo uma ligação dupla na posição cis. Ou seja, ele diz que o composto 2 é o isômero cis. Vamos ver. A gente acabou de ver que não, né, pessoal? O composto 2, ó, os átomos de hidrogênio, que são os grupos iguais aqui, eles estão em lados opostos da ligação dupla. Um acima e o outro está abaixo. Então aqui eu tenho um isômero trans e não um isômero cis. Está falso por este motivo. Letra D. O composto 3 é um ácido graxo de cadeia fechada, contendo uma insaturação cis. Vamos ver lá o composto 3. De fato, ele apresenta a isomeria cis. Os 2 átomos de hidrogênio estão abaixo do plano da ligação dupla. Mas a alternativa diz que a cadeia é fechada. Totalmente falso, né, pessoal? A gente consegue ver claramente que a cadeia ela é aberta. Então está falso por esse motivo, ok? E por fim, a letra E. O composto 4 é um ácido carboxílico de cadeia aberta, contendo 2 ligações duplas trans. Ou seja, ele está dizendo que as 2 ligações duplas que existem no composto 4 é a posição trans. Vamos voltar lá para o composto 4. Ora, o composto 4, essa primeira ligação dupla aqui, quem são os grupos iguais? Os 2 átomos de hidrogênio. Como é que eles estão se comportando frente ao plano da ligação dupla? Os 2 estão abaixo ou eles estão em lados opostos? Eles estão abaixo, os 2. Então, eles estão na mesma posição. Que posição é essa? Do mesmo lado da ligação dupla, do mesmo plano da ligação dupla. Então, aqui eu tenho o isômero cis. E essa outra ligação dupla aqui, eu tenho a mesma coisa, pessoal. Os 2 átomos de hidrogênio estão de um mesmo lado da ligação dupla, ou seja, abaixo da ligação dupla. Eu, de novo, tenho o isômero cis. Então, as 2 ligações duplas estão configurando a posição cis e não a posição trans, como diz a letra E, ok? Então, nossa resposta fica sendo a nossa letra B de bola mesmo. Ok, pessoal? Essa foi a nossa aula sobre a isomeria cis-trans e a gente pôde ver que esse tipo de isomeria nós temos que tomar cuidado com a diferenciação entre os compostos. Cada vez mais analisar com mais cautela, analisar com mais cuidado, ok, pessoal? Não esqueça, essa e outras aulas você encontra no nosso site, colégiointerativo.com.br. Tchau, um abraço, tudo de bom e até a próxima.